Olá, graça e paz, uma vez mais trazendo para você mais um vídeo, palavras de vida e luz. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, Deus fala a Josué e diz: levanta-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo conquistar a terra que eu vos dou. Nós sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. Versículo 1, ainda no capítulo 1, Deus chama Josué e diz: meu servo Moisés é morto, e tu, Josué, filho de Nun, farás esse povo herdar a terra que havia prometido aos seus pais, aos seus filhos. Já há cerca de quase 30 dias desse episódio, o povo estava planteando, ou seja, estava em luto, como também Josué. Estavam tristes, estavam desanimados. Josué e o povo de Israel estavam desanimados por conta da morte de Moisés, um homem que falava com Deus face a face, ou Deus falava com ele face a face, melhor dizendo assim, de uma intimidade de um grau imensurável para com Deus, sem contar também, ou contando desde já, as maravilhas que Deus operara no Egito, concernente às 10 pragas, concernente também aqueles 2 grandes sinais que Deus fez através de Moisés, dizendo a ele que ele iria colocar as mãos dentro do seu manto, do seu peito, diante de Faraó, rei do Egito, e ao tirá-la ela iria ficar leprosa, e assim aconteceu. Caso ele duvidasse na primeira instância a respeito do cajado, ao Moisés jogar o seu cajado no chão, se transformou numa serpente. Enfim, também os milagres que Deus operou através de Moisés no deserto, e o grande, imensurável, inigualável milagre da abertura do Mar Vermelho, entre tantos outros episódios gloriosos que Deus operara através de Moisés. Josué agora se encontra diante de Deus, falando com ele. O coração de Josué temeu muito, ele estava desanimado, realmente desanimado. Bateu medo no coração dele, porque Josué, penso eu, certamente, começou a pensar em todas aquelas proezas, aquelas maravilhas, a coragem, a fé, não que ele não tivesse, mas como substituir Moisés? Como ser um grande líder como Moisés? Pois bem, vale dizer que Josué tinha um chamado para isso. Em Deuteronômio, bem no livro do Êxodo, vamos encontrar Deus chamando Moisés, falando a Moisés para levar Josué diante dos príncipes, dos sacerdotes, para que impôsse-lhe as mãos e o consagrasse do seu futuro sucessor. Então Josué tinha um chamado. Deus, vendo que Josué estava com medo e desanimado, Deus então anima Josué. Deus começa a relatar um breve discurso, ou seja, a narrar alguns episódios que ele mesmo declarara anos atrás para Moisés. E Moisés, consequentemente, narrou isso ao povo e também a Josué. E Deus começa narrando, trazendo a lembrança de Josué, um acontecimento glorioso, que foi justamente da primeira vez que Deus chamou Moisés para subir ao monte, para buscar lá as tábuas com os 10 mandamentos, a lei divina. Josué foi um dos privilegiados, porque Josué subiu junto com ele. E ali a Bíblia diz que a nuvem de glória desceu sobre o monte, envolveu a Moisés, e Moisés entrou dentro daquela nuvem. E ali ficou por cerca de 40 dias. Josué, ele não vivenciou somente os momentos difíceis junto a Moisés, mas os momentos de glória também. E depois, Deus, então, já no versículos 3 a 5, Deus começa a lembrar, trazer a memória de Josué, para animá-lo, quando Deus fala com Moisés
e diz para Moisés que ele não entraria na terra prometida, na terra de Canaã, a qual ele estava conduzindo o povo. Só entraria Caleb e Josué e os filhos da geração que saíra do Egito, porque a primeira geração não entraria. Os filhos, mulheres dos filhos que entrariam. Daquela primeira geração, da geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entrariam, mas Moisés não entraria. E Josué, então, ouvindo Deus falar, Deus complementa até o versículo 9, vai animando Josué, trazendo à memória dele os fatos ocorridos há anos atrás, que ele se fazia presente junto a Moisés. E agora Deus fala para Josué para que ele tenha bom ânimo, no versículo 6. Levanta-te e tenha bom ânimo. Ou seja, Deus requer de Josué que ele faça a parte dele, que ele levante, que ele levantasse e que tivesse bom ânimo. O que é ânimo? O que Deus estava falando com Josué? Essa palavra ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento. Deus está dizendo: Josué, vamos lá, tenha bom humor, se refaz, se refaça aí, melhora aí o seu estado de espírito, dá uma melhorada nesse seu temperamento aí, confia em mim, confia porque eu já te capacitei, eu vou estar contigo. E mais à frente Deus vai falando, né? Ninguém te susterá, ou seja, ninguém vai conseguir te abater, ninguém vai conseguir se sustentar diante de ti, nada, nenhum inimigo, nada vai conseguir. Vamos, Josué, erga a cabeça, levanta, tem bom ânimo. Por que Deus fala tenha bom ânimo? Porque o ânimo, ele tem amplo sentido, ou seja, duas naturezas. O ânimo é coragem e o desânimo. Então, tem pessoas que têm ânimo para vencer e no desânimo, ela é uma pessoa animada para desistir. Qualquer coisa faz desistir. Então, você precisa ter ânimo. E bom ânimo. Deus disse bom ânimo porque era para ele deixar o desânimo de lado, para que ele se erguesse. O ânimo é um sentimento muito diferenciado do medo. O medo em si, ele é momentâneo. O medo, ele é passageiro. O ânimo não. O ânimo, ele pode durar horas, como também pode durar dias. E o Senhor Deus, já entendendo e sabendo de todas as coisas, para que naquela primeira palavra, animando a Josué, dias depois ele viesse a esmorecer novamente, Deus então agora vira para Josué e diz para ele: olha, Josué, não aparta-te da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tu seja bem sucedido, para que tu vá bem, para que você vença, para que você, aonde colocar a planta dos teus pés, você tome por herança, porque eu, o Senhor, já lhe dei. E eu, o Senhor, estarei contigo, aonde quer que tu fores, aonde quer que tu andares. Meu querido irmão e minha querida irmã, não é diferente conosco, comigo e com você. Há momentos na nossa vida que nós desanimamos, bate o desânimo, e dependendo do que for, bate o medo se manifesta, mas Deus está dizendo que o medo é passageiro, Deus está dizendo que o medo é momentâneo, e Deus está dizendo que você deve se esforçar, você deve ter coragem, porque aquele que permanece no medo, ou seja, o medo ele vai fazer com que a pessoa se afrouxe, ou seja, torne-se um frouxo. E a Bíblia diz que a alma do Senhor, ele diz: a minha alma não se compraz nos frouxos. A Bíblia ainda diz que se tu fores frouxo no dia da sua angústia, quão pequena será a tua força.
Então, levanta a tua cabeça, erga-te, tenha coragem. Está com medo? Não tem problema se você está com medo. O importante é você permanecer e ir em frente, mesmo com medo. Mesmo com medo. Porque o problema, na maioria das vezes, não é ter medo ou estar com medo. O problema é se deixar sucumbir pelo medo e não enfrentar, e não ir à frente para enfrentar. Vai com medo, mas vai, porque você vai vencer. Deus vai te animar. Deus vai te sustentar. Deus vai te manter. O Senhor Deus vai te fazer vencer em nome de Jesus. E Deus então diz para ele meditar de dia e de noite na palavra. Por quê? Porque a palavra é o nosso sustento. A palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é a nossa fortaleza. A palavra de Deus, ela vem da boca de Deus e não volta, não retorna vazia. Antes ela vem e faz o que apraz a Deus. Então o que Deus tem e quer para você é o melhor. Agora você precisa se esforçar. Você precisa ter bom ânimo. Não entregue os pontos. Vá à frente. Siga em frente. Vença. No nome de Jesus Cristo. Não desista. Porque o Senhor Deus é contigo. E lembre-se, assim como Josué estava naquele momento ali desanimado, mas ele já tinha uma chamada de Deus desde anos atrás, assim também é com você, é comigo e é com todos aqueles que o Senhor Deus chamou para uma grande obra específica, bem como sobretudo, acima de tudo e primeiro de tudo, a salvação da nossa alma. Então, não pasme, não te assombre, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Não entrega os pontos. Ficar com medo às vezes é comum. Você não pode permanecer com medo. Mesmo com medo, não esqueça, siga em frente, vai à luta, vai para os pés do Senhor, porque o medo é momentâneo, o medo é passageiro, mas o ânimo, ele vai ser constante na sua vida, porque a palavra de Deus te garante sempre um bom ânimo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe as boas obras das suas mãos. Fica em paz.